Reverendíssimo Diácono Sandoval, missionária Rosângela, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Celebramos hoje, 26º domingo do tempo comum, e iniciamos com esta missa o mês missionário. Iniciamos com um tema muito propício: ide da igreja local aos confins do mundo. Da igreja local que somos nós, aos confins do mundo. De que maneira, caríssimos irmãos e irmãs, podemos realizar essa missão da igreja local para os confins do mundo? Como Santa Teresinha, por meio da nossa oração, unindo-nos aos missionários e missionárias que deixam suas casas, suas famílias e vão para outras regiões para pregar e anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da igreja local, nós podemos acompanhar esses missionários e missionárias com as nossas orações, e a igreja também nos exorta que podemos socorrê-los com a ajuda, com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, para que a missão aconteça. Mas também a igreja nos assegura que todos nós somos missionários. Por isso, também podemos sair da nossa igreja local e ir para outros lugares, anunciar o reino de Deus, proclamar a palavra de Deus. Agora, para que isso aconteça, é preciso que haja um verdadeiro encontro com Jesus e esse esvaziamento de si mesmo para se colocar a caminho. Pois todos nós somos missionários, a igreja é missão, você é missão, todos nós somos a missão da igreja. Por isso, amados irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse mês missionário, que possamos diariamente rezar pelas missões da igreja, rezar pelos missionários e pedir ao Senhor que nos conceda a graça também de, mesmo aqui na igreja local, assumirmos verdadeiramente a missão de anunciar e pregar o Evangelho da paz, anunciar o Cristo Jesus, que sempre nos chama e nos envia a anunciá-lo por onde nós passarmos. Hoje, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, eu gostaria de ter tempo para dissecar esses textos, pois cada texto que nós ouvimos toca alguma realidade da nossa vida. Vejamos, caríssimos irmãos e irmãs, na profecia de Ezequiel, quando o povo reclamava da conduta e dizia, o próprio Deus diz: vós andar dizendo, a conduta do Senhor não está correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não está correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. De que a profecia está falando? Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. Que tipo de morte é essa? Amados irmãos e irmãs, quando nós abandonamos a justiça, nós pecamos. E o pecado faz morrer em nós a relação com Deus. Então, a primeira morte que acontece na vida do ímpio, ou na vida do injusto, como a palavra de Deus nos diz, ou numa linguagem bem corriqueira nossa, na vida do pecador, o que morre é relação para com Deus. A minha relação com Deus enfraquece por causa dos meus pecados,
E quantas pessoas nós encontramos em nosso cotidiano que começam a desanimar na sua vida de oração, começa a desanimar até mesmo em ir à igreja, em participar da sua comunidade, vão se acostumando com a sua vida distante de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja, eu não sou digno, eu não sou digna de entrar na igreja por causa dos meus pecados. Tem pessoas que têm consciência do seu pecado e por isso, às vezes, vão se permitindo se desanimar a cada dia e vão se distanciando daquele que traz para nós vida e vida em abundância. Hoje, a palavra de Deus nos adverte, caríssimos irmãos e irmãs, que não é a conduta de Deus que é errada. Deus não erra quando exige proximidade para com o seu povo. Deus não erra quando pede para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, pois Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo sobre nós, e Ele sabe que longe dEle, na vida de pecado, nós não alcançaremos a vida plena, a eternidade, a alegria que nos espera. E como somos alegres quando vivemos e trilhamos esse caminho de santidade e todos os dias nós renunciamos aquilo que nos impede dessa proximidade com Deus. Por isso, a primeira leitura da profecia de Ezequiel exorta-nos acerca da vigilância, para que nós não permitamos que morra em nós a relação para com Deus. E nós sabemos que o que faz morrer a relação para com Deus é justamente quando nós emergimos ou submergimos na vida dos nossos pecados. Devemos então nos arrepender. E o belo, e nós rezávamos justamente na oração da coleta, que Deus se aproxima de nós com o seu amor e com a sua misericórdia. Por isso, quando Ele encontra um fiel que se arrepende dos seus pecados e o busca a sua face, Deus não julga, não condena, não abandona, mas Ele acolhe, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, e Ele quer, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso Ele disse: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Quais são os nossos pecados? Devemos confrontar agora a palavra de Deus e nos perguntarmos: o que é que eu tenho feito que tem matado a minha relação para com Deus? O que é que tem feito morrer a minha relação com o Senhor? De que maneira, caríssimos irmãos e irmãs, eu tenho nutrido essa relação com o sagrado, essa relação com o Senhor? De que maneira eu tenho buscado na minha vida cultivar essa intimidade com Deus? Faz-se necessário uma reflexão interior, confrontando com essa palavra e ao mesmo tempo escutar o chamado que Deus nos faz. Ele nos quer em comunhão com Ele, Ele nos chama para estar com Ele, e é preciso então se arrepender dos pecados e buscar retomar, resgatar essa relação com Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quantas pessoas têm esfriado na fé, quantas pessoas têm abandonado o caminho de Deus, quantas pessoas já não sentem tanta necessidade de vir à missa, faltam as missas dominicais por qualquer motivo, deixa de vir
para a casa de Deus, deixa de vir escutar a palavra e se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, que nos nutre para uma vida plena e uma vida feliz. As coisas estão passando, muitos acontecimentos nós estamos vivendo nesse mundo e no Brasil, sinais de morte espalhado por tudo quanto é canto. E o que nós estamos fazendo? Qual a direção que nós estamos olhando? A palavra de Deus nos convida a andar com os olhos fixos em Jesus. Quem estava ontem aqui na praça, na celebração de compromisso, escutou o que São Paulo pedia a todos nós que ali estavam reunidos, ao exortar a comunidade de Éfeso: se revestir da fé, do escudo da fé. Se revestir do escudo da fé. Buscar essa intimidade com o Senhor por meio da oração, sendo perseverantes, para que nós possamos vencer todo o mal que se espalha e se instala no mundo. Ficará de pé aqueles que estiverem em plena comunhão com Deus, que estiverem dias nessa comunhão com o Senhor. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, vejamos também um outro ensinamento na liturgia de hoje, quando Jesus conversa com os sacerdotes e anciãos do povo. É preciso saber para quem Jesus está falando. Jesus hoje fala para os sacerdotes e os anciãos do povo, aqueles que são os religiosos, aqueles que estão à frente, aqueles que pregam a palavra e que conduzem o povo. E Jesus conta uma pequena parábola mostrando como se dá no processo de evangelização. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse a ele: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. E o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E o sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: o primeiro. E Jesus então disse: em verdade eu vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E aí fala da missão de João Batista e fala também da sua própria missão. O que é que Jesus está dizendo aqui, caríssimos irmãos e irmãs? Fala aos sacerdotes, aos anciãos, mas fala hoje para nós. Quantas pessoas, quantos de nós vivemos dentro da igreja, mas ainda não aconteceu um verdadeiro processo de conversão, mudança de vida, abandono dos hábitos de pecado e uma vida nova. E quando Jesus compara aos cobradores de impostos, aqueles que eram considerados pecadores públicos no seu tempo, quando ouviram a palavra de Deus, quando escutaram a Jesus, eles se arrependeram, mudaram de vida e assumiram uma vida nova. É isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. Às vezes nós somos tão religiosos e estamos tão dentro da igreja, mas o encontro verdadeiro com a palavra não aconteceu ainda. Não mudamos de vida. Preciso olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que eu não preciso me converter um pouco mais? Será que eu não preciso mudar de vida? O meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de me relacionar com os irmãos e com Deus? Então, os sacerdotes, os anciãos ficaram um tanto desconcertados quando Jesus mostra para eles que eles não escutaram a pregação de João Batista, e também agora eles não escutam a pregação de Jesus e nem acreditam nos seus ensinamentos e sinais, prodígios que Jesus realiza. E por isso então
eles não mudam de vida. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos e escutar atentamente a palavra de Deus e permitir que essa palavra possa confrontar a nossa vida e nos levar a compreender esse verdadeiro chamado que Deus está nos fazendo. E essa é a exortação que Cristo faz a todos nós hoje, ao nos falar acerca dessa postura dos sacerdotes, dos anciãos na igreja, no templo. Estar no templo, estar na igreja, não significa que você já se converteu. Parece uma coisa dura de se ouvir, mas às vezes nós nos enganamos e queremos enganar os outros. Mas a palavra de Deus hoje pede que nós tenhamos coragem de confrontar a nossa vida e buscarmos então ouvir atentamente o que Jesus nos diz e nos desinstalar dos nossos comodismos para assumir uma vida nova. Pois Jesus apresenta um modelo de verdadeira experiência de conversão. E mais uma vez nos mostra que o amor misericordioso do Pai alcança a todos, principalmente aqueles que muitas vezes são acusados como pecadores e esquecidos na sociedade. Quando eles se abrem para Deus e escutam atentamente a palavra de Deus, tem uma vida totalmente transformada. Abandona toda aquela vida de vício, de pecados e assume uma vida nova. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, permitir que essa palavra nos ajude também a confrontar a nossa vida. E por fim, São Paulo na carta aos Filipenses exorta-nos, irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. O que é que São Paulo está dizendo para os filipenses? A nossa alegria é estar em Cristo. Mas de que maneira nós alcançamos a alegria em Cristo? Quando Cristo nos desinstala e nos faz nos esvaziar de nós mesmos e calçar as sandálias da humildade. Todos nós somos iguais aqui na igreja. Todos nós somos filhos de Deus. Não existe, caríssimos irmãos e irmãs, ninguém melhor do que ninguém aqui. E por isso, então, todos devemos trabalhar arduamente para que haja harmonia, trabalhar arduamente para que todos possam permanecer no caminho de Deus e assim construir o reino entre nós. Peçamos a Santa Teresinha, padroeira das Santas Missões, que interceda por nós, para que nós possamos ser missão no mundo, para que nós possamos, unido à igreja, anunciar o Cristo ressuscitado, para que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, unidos ao Papa, ao Bispo, testemunhar a missão da igreja com a nossa vida. Lembremos-nos sempre disso, daqui da igreja local, que nós possamos ajudar a igreja até os confins do mundo, por meio da sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.